Então, nós falamos que a lei penal incriminadora perfeita, ela possui um preceito primário, né, que pode ser um tipo penal simples, ou seja, ele só tem um verbo nuclear. Agora, se ele tem mais de um verbo nuclear, ele é chamado de tipo penal misto alternativo, e ele pode ser de conteúdo variado ou cumulativo. Conteúdo variado. Se a pessoa, numa mesma conduta, mesma que desdobrada em vários atos, como diz o STJ, se ele pratica vários dos verbos nucleares previstos naquele tipo legal, ele vai responder por crime único. Então, não tem concurso de crimes. Então, um exemplo clássico é o artigo 33 da Lei 11.343 de 2006, que é a Lei de Drogas, onde nós temos ali 18 verbos nucleares do tráfico. Então, se a pessoa pratica vários verbos nucleares, mas a respeito da mesma droga, é um tipo penal misto alternativo de conteúdo variado. Ele responde por apenas um tráfico. Ok? Agora, de conteúdo cumulativo, nós temos pouquíssimos exemplos no nosso código, e veja que aqui nós temos um exemplo clássico, que é o artigo 244, né, em que se o agente pratica mais de um verbo nuclear, mais de uma conduta, ele vai responder por cada um daqueles crimes em concurso, tá? Em concurso, tá bom? Beleza. Então, tipo penal simples, tipo penal misto alternativo. Agora, as elementares. Pessoal, é isso que cai na prova para delegado federal. É isso que, de uma forma geral, a maioria dos cargos de delegado federal e estadual sempre cobra as elementares. Por quê? Para você diferenciar um crime do outro. Para vocês diferenciarem um crime do outro. Então, você precisa saber das elementares. Porque, por exemplo, se eu mato Bolsonaro, isso é um homicídio? Talvez. Se eu mato o Bolsonaro porque eu quero que o Lula assuma o poder. Ah, isso não é homicídio do artigo 121. Isso é um homicídio previsto na Lei de Segurança Nacional. Tá? Então veja que não é homicídio. Agora, imagine, se eu mato o Bolsonaro para subtrair dele um relógio Rolex que ele ostenta. Ah, nesse caso é latrocínio, não é nem o 121, nem a Lei de Segurança Nacional. Tá? É o latrocínio. Então, assim, veja que, a depender das elementares, o crime muda. O crime muda, tá bom? Pois bem, agora as elementares. As elementares eu tenho de 3 ordens. Eu tenho elementares objetivas, subjetivas e normativas. As elementares objetivas, um exemplo clássico é o artigo 121. Ou seja, qual a diferença da objetiva para a subjetiva? Na subjetiva, existe a intenção do agente estar positivada na conduta. E a objetiva não tem essa intenção do agente. Por exemplo, matar alguém. Eu posso matar alguém por N motivos. Posso matar por ciúme, posso matar por briga, posso matar por mesquinhez, e por aí se vai. Tá? Mas veja que o artigo 121, ele não descreve qual é a intenção do agente. Então, por isso que nós falamos que a elementar é objetiva. Agora, a elementar subjetiva é quando tem a intenção do agente dentro da conduta. Tá? E um exemplo clássico aqui é o artigo 158, que eu vou colocar para vocês na tela. Tá? Olha só o artigo 158. Isso. Olha o 158. Constranger alguém, olha o primeiro verbo, mediante violência ou grave ameaça, olha a intenção do agente, com o intuito de obter para si ou para outrem indevida vantagem econômica. Olha a intenção do agente, pessoal. É um delito de intenção, tá? Olha o 159. Olha a extorsão mediante sequestro. Sequestrar pessoa, olha a finalidade. Qual a finalidade do agente? Com o fim de obter, com o fim de obter qualquer vantagem, como condição ou preço de resgate. Tá? Olha que o 159 é um delito de intenção, de resultado cortado, mutilado de 2 atos. Diferente do artigo 148. Olha o 148.
que é o sequestro e o cárcere privado. Olha lá, privar alguém de sua liberdade mediante sequestro ou cárcere privado. Veja que o 148, ele possui elementar objetiva. Não existe intenção do agente. Agora, no 158, no 159, existe a intenção do agente. Então, aí nós falamos que é uma elementar subjetiva. Uma elementar subjetiva, tá? E uma elementar normativa é que precisa do juiz analisar, precisa de uma ponderação do juiz. E a doutrina nos traz o exemplo do artigo 155, do furto. Olha lá, subtrair para si ou para outrem coisa alheia móvel. Pessoal, o juiz ele tem que analisar se aquele bem que está sendo disputado num crime de furto, se realmente pertencia à vítima ou se pertencia ao acusado. Porque se o acusado alega que a coisa era dele, que houve um erro, por exemplo, de tipo, alguma coisa assim, ele não vai responder pelo crime do artigo 155. Então, veja que para configurar esse crime do artigo 155, é necessário uma apreciação do juiz. Uma apreciação do juiz. Tá bom? Então, veja, acabei de mostrar para vocês exatamente o que? As elementares de ordem objetiva, de ordem subjetiva e de ordem normativa. Um outro exemplo que a doutrina nos traz, o estado puerperal e o logo após. Pessoal, o estado puerperal, ele a perícia, o juiz vai pedir a perícia, né, para saber se a mulher estava no estado puerperal, se ela estava acometida do puerpério. Agora, esse logo após o parto, que está no artigo 123, o juiz ele vai analisar. Porque esse logo após dá uma ideia de imediatidade. Ou seja, a pessoa acabou de dar luz, aí ela vai e mata a criança. Beleza, logo após. Mas se ela demora 10 minutos, 15 minutos, meia hora, 1 hora, 2 horas, será que também não estaria aí dentro desse logo após? Então é o juiz que vai fazer essa aferição, tá? Porque esse logo após dá uma ideia de imediatidade, mas a lei não é segura. Ela não fala quantos minutos são ou quantas horas são. Tá? Então, por isso que nós falamos que o artigo 123, ele possui elementar normativa, porque para a configuração dele vai precisar do juiz analisar o caso concreto, tá bom? Então, beleza. Então, falamos sobre o preceito primário. A respeito do preceito primário, alguém tem dúvida? Não, não, não? Tudo certo. Então, tá beleza, então. Então, vamos para o preceito. Oi. Aí, no caso aí do tipo penal misto alternativo, né, de conceito variado e de conceito cumulativo. O senhor não abriu as abas ali, teria alguma outra explicação, ou teria algum gatilho não, que são poderia... só exemplos. Aí, são só os exemplos. Peraí. São só os exemplos que nós tínhamos comentado. Tá bom? É porque ele está tirando foto que a gente quer fazer alguns... Ótimo. Ótimo. Então, beleza. A especificação do crime, ela é bem, como é que eu poderia dizer, professor? Ela não é simples, ela tem um conceito bem elevado, né? Que você pega o crime, você tem que especificar ele como ele é, os preceitos, os tipos, por aí vai, né? Então, meu amigo, olha só, a questão é a seguinte, é importante que você saiba, por exemplo, vou te dar um exemplo de conhecimento técnico. Se você é um engenheiro e se você vai fazer uma casa, então, assim, se nós visitarmos qualquer construção hoje, tá? Se a gente visita uma construção, você vai ver, por exemplo, uma casa que está levantando as vigas, aí você vai ver um monte de viga onde serão feitas as paredes, tá? Então, para nós, talvez a gente nem dá o nome de viga, aquele troço ali que tá sendo levantado, que vai dar sustentação à casa, não sei o quê. Mas quando a gente fala com o engenheiro, não, aquela ali é a viga 1, aquela lá é a 10, aquela ali é a 11, aquela ali não sei o quê. Então, ele sabe de cada uma e a função de cada uma, o peso de cada uma, a distribuição.
tá? Então, veja, isso é tecnicismo. Tá? Então, a mesma coisa quando a gente vai estudar a parte especial do Código Penal, tudo é crime, tudo é a mesma coisa. Claro que não. Claro que não. Para configurar o crime de homicídio, eu tenho as elementares. Eu dei o exemplo aí do Bolsonaro. A depender da morte, pode ser o artigo 121. A depender vai ser a Lei de Segurança Nacional. A depender vai ser crime contra o patrimônio. Então, assim, não é todo crime é igual. Não, não é. Cada um tem as suas especificações. E é isso que é o diferencial, tá? Um criminaliza de mão cheia, o diferencial é esse. Oi? São particularidades, né? Uhum. Cada um tem sua particularidade diferente da outra. Exatamente, exatamente. Tá bom? Então, vamos lá. Pessoal, então, continuando. Falamos sobre o preceito primário. Agora vamos trabalhar o preceito secundário. O preceito secundário, já avisei a vocês, que sempre será a sanção penal. Sempre será a sanção penal, tá? Então, no Código Penal, nós temos a pena no Código Penal, ou ela pode ser a de reclusão de detenção. Não existe prisão simples. Prisão simples só na Lei de Contravenções Penais. E aquela pena que não tem uma imposição ao cárcere, que é do artigo 28 da Lei de Drogas, só existe lá também. É a única pena que não tem imposição de pena privativa de liberdade, é do artigo 28, tá bom? Da Lei de Drogas. Mas veja, no Código Penal, reclusão ou detenção. Então tem que ter? Tem que ter, tá bom? Agora, eu trouxe isso aqui só para que vocês comecem a relembrar de coisas que nós já estudamos. Quando a gente olha a pena do crime, nós temos que lembrar de tudo que nós já estudamos. Tá? Por exemplo, quando a gente olha a pena do crime, a gente tem que lembrar da ação penal. Se a ação penal é pública ou se é privada. Se ela é pública incondicionada, se é pública condicionada à representação, se ela, ou a requisição do ministro da Justiça, ou se ela é pública subsidiária da pública, ou se ela é privada. Se a ação penal é privada, propriamente dita, privada personalíssima, privada subsidiária da pública, tá? Então, assim, na hora que quando nós analisarmos cada tipo penal, nós temos que lembrar dessas informações, tá? Outra situação, regime de cumprimento de pena. Todo crime possui margens criminais, em que é um ato jurídico vinculado, é um ato discricionário, é um ato jurídico discricionário, mas vinculado. Por quê? É um ato jurídico discricionário. É o juiz que vai aplicar a pena, então é discricionário dele. Por quê? Ele pode dar a pena que ele quiser? Em tese, sim, mas veja, é vinculado. Vinculado ao quê? As balizas determinadas pelo Congresso Nacional. Então, se no homicídio a pena é de 6 a 20 anos, o juiz pode dar uma pena de 50 anos? Não pode. Ele pode dar apenas de 1 ano? Não pode. Porque ele vai dar a pena em cima dessas margens criminais. Então, no homicídio simples, de 6 a 20 anos. Beleza. Na hora que ele fizer a dosimetria da pena e achar a pena definitiva, ele vai ter que determinar o quê? O regime de cumprimento de pena. E aí vocês precisam lembrar do artigo 33, parágrafo 2º, alíneas A, B e C do Código Penal. Tá? A, B e C do Código Penal. Por quê? No regime fechado, a pena tem que ser o quê? Superior a 8 anos. A linha A. No semiaberto, tem que ser superior a 4 e não superior a 8, até 8 anos, tá? Que é a linha B. E no aberto, é até 4 anos. Se a pena definitiva for até 4 anos, regime aberto, que é a linha C do parágrafo 2º do artigo 33. Tá bom? Isso só de olhar a pena, você tem que lembrar. Por quê? Se a gente olha a pena do homicídio, se o cara pegar uma pena mínima de 6 anos, o regime é o semiaberto. Mas se ele pega aí 20 anos, aí o regime já é inicial fechado. Inicial fechado? Sim, porque os senhores já sabem que o regime integralmente fechado nos crimes hediondos já caiu, desde 2007, tá? Que o Supremo acabou com isso, ok? Quando é fechado é porque já começa de 8 anos para cima, né, professor? Então, acima de 8 anos. A cumprir fechado. Exatamente. Se a pena for acima de 8 anos, 8 anos e 1 mês, ele já vai começar no regime inicialmente fechado. Tá bom? Progressão da pena, pessoal. Pessoal, mudou pra caramba, tá? Com essas novas
leis introduzidas aí no Código Penal. Então, veja, a progressão da pena sempre esteve no artigo 112 da LEP, mas no crime hediondo estava lá no artigo 2º, só que agora tudo está na LEP. Tá? E agora começa com 16%, 20%, 25%, 30%, 40%, 50%, 60% e 70%, a depender do crime. Tá? De 16% até 30% crime comum, de 40% até 70% nos crimes hediondos. Mas houve modificação da pena? Houve. No crime comum é uma coisa e no crime hediondo é outra. Tá? E sem falar que nós temos ainda a situação da mulher, a mulher em situação especial, tá? Que é aquela mulher, olha só, mulher em situação especial, olha que legal. Vocês querem tirar foto? Só espera só um pouquinho. Aí, ó. Aí, ó. Pode tirar foto. Pode tirar foto, pode tirar print, tá bom? Olha lá, pessoal, no caso do crime hediondo para a mulher em condição especial. A mulher, ela só é exigido dela 1/8 da pena. Mas quando que essa mulher pode cumprir só 1/8 da pena? Ela não vai cumprir 16, 20, 25, 30, 40, 50, 60, 70. Ela só vai cumprir 1/8 da pena. Quando ela não tiver cometido crime com violência ou grave ameaça à pessoa, ou seja, se ela cometeu homicídio, está fora. Então, é cabível aí se ela for uma traficante, aí se enquadra, tá? Segundo, não ter cometido crime contra o filho ou dependente. Terceiro, ter cumprido no mínimo 1/8 da pena no regime anterior, tá? Quarto, ser primário e ter bom comportamento carcerário, né? Assinado ali pelo diretor do presídio. E por último, ela não pode ter integrado organização criminosa. Ela não pode ter integrado organização criminosa, tá? Então lembre, isso aqui é só vocês lembrarem. Uma mulher que cometeu homicídio, existe a possibilidade dela ser aplicada 1/8 da pena? Claro que não. Por quê? É crime contra a pessoa. É crime com violência ou grave ameaça à pessoa. Tá bom? Pois bem, interceptação telefônica. Pessoal, a depender da modalidade, se o crime for de detenção, não existe a possibilidade do juiz determinar a interceptação telefônica, tá? O mínimo é reclusão. O mínimo é reclusão, tá? Então, no caso de homicídio, é possível sim a interceptação telefônica como meio de prova. Prescrição. Pessoal, prescrição, eu olho em cima da pena. Eu olho em cima da pena. Tá? Então, assim, a tabela ali do artigo 109 do Código Penal e junto com o artigo 111 para ver se houve sentença ou não houve sentença, para saber o marco interruptivo ali da prescrição, mas eu vou olhar em cima da pena em concreto. Em cima da pena em concreto. Tá? Então, por exemplo, se no homicídio, se não tem pena em concreto, eu vou pela pena máxima abstratamente combinada ao delito, que é 20 anos. Se é 20 anos, prescreve em quanto? Em 20. É o máximo da prescrição. É o máximo da prescrição. Tá? Então, veja, lembre-se que é em cima da pena que a gente analisa todas essas situações. Fuga do preso. Tá? Então, se ele está preso e foge, aplica-se a regra do artigo 366. Mas não é aqui que eu quero isso aqui, não. Vou até tirar. Fiança. Agora, em cima da pena, a gente vê a fiança, principalmente o que? Hoje, depois da modificação. Todos os crimes hoje, pessoal, são afiançáveis, com exceção dos crimes hediondos e os equiparados. Então, logo, o homicídio pode ser afiançado se ele não for hediondo, sim. Então, só na modalidade de homicídio simples. Então, no homicídio simples, é possível a aplicação da fiança, sim. Se não for homicídio simples, não cabe. Tá? Aqui nós temos a prisão preventiva, tá? Que o artigo 313 fala que a pena de reclusão tem que ser superior a 4 anos. Veja que o homicídio se encaixa nesse requisito, tá? Agora, outros crimes, por exemplo, ameaça, não cai nesse requisito, tá? Então, não pode decretar a prisão preventiva de ameaça, ok? Por isso que alguns falam da decisão do Supremo de determinar a prisão aí de alguns deputados, de cantores, de não sei o quê. Então fala, olha, mas a pessoa só estava ameaçando, tá? Mas é uma ameaça contra a segurança nacional. Então,
para o Supremo, a interpretação é diferenciada, tá? Fazer o quê? E, por último, nós temos casos aqui da prisão temporária. Pessoal, a prisão temporária, que é a Lei 7.960 de 89, ela é uma lei especial. E só é aplicado a prisão temporária no rol taxativo previsto nesta lei. E o homicídio está dentro. O homicídio está dentro. Tá? O homicídio está dentro. Ok? Então, isso aqui é só para relembrar alguns conceitos a vocês. E para a gente fechar com chave de ouro, preceito derivado. Lei penal incriminadora imperfeita. Desculpe, lei penal incriminadora perfeita, nesse caso agora o preceito derivado. É tudo que estiver abaixo do preceito secundário, é tudo que estiver abaixo da sanção, ok? Vamos lá, preceito derivado. O que eu encontro dentro do preceito derivado? Pessoal, eu avisei a vocês das elementares. Então, faço uma diferenciação enorme para vocês não cometerem um erro que um ministro do STJ cometeu. Na verdade, era um desembargador convocado, mas ele estava atuando como ministro do STJ. E ele confundiu elementar com circunstância judicial. Tá? Então, olha, se até os semideuses erram, imagine a gente, né? Imagine nós. Mas vocês não vão cometer esse erro, tá? Porque as elementares eu só encontro dentro da conduta. Dentro da conduta. As elementares de qualquer crime eu só encontro dentro da conduta. Dentro do preceito primário. Dentro do preceito primário. Tá? As elementares estão onde? Dentro do preceito primário. No caput do artigo. Na cabeça do artigo, como dizia Aires Brito. Ok? Onde eu vou encontrar as circunstâncias judiciais? No preceito derivado, abaixo da pena. Então, abaixo da pena, eu encontro elementares? Nunca. A gente não encontra elementares no preceito derivado. Elementares só no caput. Agora, no preceito derivado, eu encontro circunstâncias judiciais? Sim. E ali, e aqui o leque é grande. Por quê? O que eu posso encontrar abaixo de um artigo? Porque são explicações a esse artigo, tá? Então, o que eu posso encontrar? Eu posso encontrar privilégios e posso encontrar qualificadoras. São antônimos. Esses dois são antônimos, são contrários. É o yang e o yin. Yang, como é que é? Yang, yin, yang, yin. Como é que é o nome de Jesus? E aí, pessoal? Yin e yang. Yin e Yang, ou seja, são os opostos, tá? Então, vamos lá, para vocês entenderem e nunca mais errarem. O que é uma qualificadora? O que é uma qualificadora? Pessoal, qualificadora é quando eu sempre vou olhar o preceito secundário, a pena. Sempre vou olhar a pena, lá em cima. Aí, se no preceito derivado ele descreve uma nova conduta, e aí ele coloca uma pena maior, aquela pena mínima aumentou, a pena máxima aumentou, aí eu sei que é uma qualificadora. Aí eu sei que é uma qualificadora. E é muito importante que vocês saibam por quê. Antes do juiz aplicar a dosimetria da pena, ele tem que fazer pré-dosimetria. Ele faz pré-dosimetria, dosimetria e pós-dosimetria. Na pré-dosimetria, ele precisa saber se o crime é simples, se é privilegiado ou se é qualificado. Depois que ele souber, aí ele vai para a dosimetria da pena, que é o procedimento trifásico Nelson Hungria. Ele vai para as circunstâncias judiciais do artigo 59, depois agravantes e atenuantes, depois causas de aumento e diminuição de pena. Aí ele termina e acha a pena final. Aí depois ele vai para a pós-dosimetria, que ele vai definir regime de cumprimento de pena, se é possível a aplicação da substituição privativa de liberdade por incentivo de direitos, lá do artigo 44 do Código Penal, se é possível o sursi penal, se a pessoa pode recorrer em liberdade. Tudo isso faz parte do quê? Da pós-dosimetria. Então, por isso que é muito importante que os senhores saibam dessa diferença. Privilégio, qualificadora, causa de aumento e causa de diminuição. O que é isso e onde elas se encontram, tá? Então, privilégio, qualificadora, já falei, é quando as margens criminais são majoradas em números. E o privilégio é o contrário, é o antônimo. É o antônimo.
Então, é quando eu, olhando para a pena base, as penas mínima e máxima diminuem em números. Em números. Quer ver? Vamos fazer exercício. Vamos para o Código Penal. Vamos para o Código Penal. Olha só o artigo 121 novamente. Olha lá. Preceito primário, matar alguém. Preceito secundário, reclusão de 6 a 20 anos. Tá? Agora, olha esse preceito derivado, que já recebe o nome de homicídio qualificado. É uma qualificadora? Sim, é uma qualificadora. Aqui o legislador não errou. É uma qualificadora. Então ele fala o seguinte: se o homicídio é cometido mediante paga ou promessa de recompensa ou outro motivo torpe. Pessoal, olha a pena. A pena é de reclusão de 12 a 30 anos. Então veja, a pena antes era de 6 a 20 anos. Então a pena mínima, que era 6, passou para 12. O que era o máximo era 20, passou para 30. Aí eu pergunto para vocês, houve a majoração? Houve. Em números? Houve. Então isso aqui é uma qualificadora? É uma qualificadora. Isso é uma qualificadora. Professor, e um privilégio? O que é um privilégio? Olha o artigo 251. Olha o artigo 251. Olha só. Crime de explosão. Expor a perigo a vida, a integridade física ou patrimônio de outrem, mediante explosão, arremesso ou simples colocação de engenho, de dinamite ou de substância de efeitos análogos. A pena é de reclusão de 3 a 6 anos ou multa. Então, veja, aqui eu tenho um nome, a rubrica marginal, aqui eu tenho o preceito primário da lei penal incriminadora, tá? E aqui eu tenho o preceito secundário, ok? Beleza. Abaixo do preceito secundário, eu tenho preceito derivado? Tenho. Qual é o preceito derivado? Eu tenho que saber se esse preceito derivado é uma qualificadora, se é um privilégio, se é uma causa de aumento de pena ou se é uma causa de diminuição de pena. Tá? Aí vem lá, parágrafo primeiro. Se a substância utilizada não é dinamite ou explosivo de efeitos análogos, reclusão de 1 a 4 anos e multa. Pessoal, olha só, a pena aqui não era 3 anos, ele caiu para 1, não foi? Foi. Aqui não era 6 anos, caiu para 4, não caiu? Então, se as margens criminais diminuíram em números, eu tenho caso de privilégio. Então, aqui eu tenho o nome de explosão simples, e aqui eu posso falar que existe um caso de explosão privilegiada. É privilégio. Então, veja que o juiz, ele tem que saber se é explosão simples ou se é explosão privilegiada, para ele fazer a dosimetria da pena. Entenderam? Então, isso é privilégio. É o antônimo de qualificadora. Onde as margens criminais, num caso, diminui e no outro aumenta em números. Em números. Entenderam isso? Tá certo? Posso prosseguir? Ou alguém está em dúvida? Então, vamos embora. Então, vou falar para vocês agora a diferença de causa de aumento para causa de diminuição de pena. Então, vamos lá. Vamos lá. Ao 121 de novo. 121 é maravilhoso, pessoal. Didaticamente, ele é maravilhoso. Então, vamos lá. Rubrica marginal, preceito primário da lei penal incriminadora, preceito secundário da lei penal incriminadora. Beleza. Reclusão de 6 a 20 anos, ok? Ok, beleza. Então, vamos lá. Abaixo dele é preceito derivado. Eu quero que vocês leiam comigo o parágrafo 7º. Olha o parágrafo 7º. Olha o que ele fala, o que ele nos ensina. Ó, a pena do feminicídio é aumentada de 1/3 até a metade se o crime for praticado durante a gestação, contra menor de 14 ou maior de 60, na presença física ou virtual dos parentes, ou em descumprimento de medida protetiva de urgência. Tá? Então, veja. Aqui, pessoal, eu tenho um novo aumento. Olha que coisa interessante. A pena do feminicídio é aumentada de 1/3 até a metade. Pessoal, aqui eu não posso confundir com qualificadora. Eu não posso confundir com qualificadora. Qualificadora, ele aumenta a pena em números, tanto o mínimo como o máximo. Vocês viram. Era 6 a 20, passou de 12 a 30. Isso é qualificadora. Agora, quando o aumento de pena é em proporção, dobro, triplo, metade, isso nós damos o nome de preceito derivado causa de aumento de pena.
Pessoal, isso aqui, o juiz vai aplicar isso aqui na terceira fase da dosimetria da pena, depois de ter passado as circunstâncias judiciais e as agravantes e atenuantes. Tá? Então veja que o momento dele é completamente diferente, não se confunde com qualificadora. Não se confunde, porque o aumento é em proporção. 1/3, a metade, o dobro, o triplo. Então, toda vez que for assim, isso é causa de aumento de pena. Esse preceito derivado é causa de aumento de pena, não é qualificadora. Tá? E agora, uma causa de diminuição de pena para a gente diferenciar do privilégio. Olha lá, no 121 também. Olha só no 121. Olha o parágrafo primeiro. Se o agente comete o crime impelido por motivo de relevante de valor social ou moral, ou sob domínio de violenta emoção, logo em seguida injusta provocação da vítima, o juiz pode reduzir a pena de 1/6 até a metade. Pessoal, aqui o próprio parágrafo primeiro está falando é redução. Pessoal, isso não é privilégio, isso é causa de diminuição de pena. Privilégio, eu ensinei a vocês. Eu olho para a pena, olha aqui, eu olho para a pena quando é privilégio. A pena mínima ia cair para 2 anos, 3 anos, 4 anos. A pena máxima ia cair para 12, 14, 15 anos. Aí seria privilégio. Só que o legislador não quis isso, ele quis dar uma causa de diminuição de pena. E ele falou, não, ó, vai diminuir a pena de 1/6 a 1/3. Então, não confunda com privilégio. Isso é causa de diminuição de pena. Vai incidir na última fase da dosimetria da pena. Pessoal, vocês entenderam a diferença? Porque semana que vem o bicho vai pegar. Semana que vem o bicho vai pegar. Vocês entenderam? Professor, o que eu entendi, na verdade, é só a forma com que se coloca a nomenclatura. No caso aí, quando se coloca lá em cima, na questão do preceito primário, quando se coloca no preceito primário, que seria igual aí de 6 a 20 anos, não, primário, preceito primário. Secundário de 6 a 20 anos, secundário. Secundário. No preceito secundário, quando se coloca lá a pena de 6 a 20, e quando nós temos no derivado que a pessoa pode ter aquela pena atenuada, né? E aí coloca-se, mas aí já coloca proporcional o início de cumprimento e o final e o máximo que poderia se chegar. Aí nós temos essa questão que eu acabou de dizer aí, de aumento aumento e diminuição. Vamos lá. Deixa eu te ajudar. Vamos lá. É bem simples. Falando dos aumentos. Ele pode aumentar os números em números. 10, 20, 30, 40, 50 anos. Se aumentou em números, é qualificadora. Se aumentou em proporção, é causa de aumento de pena. Agora, e se diminuiu, professor? Se diminuiu em números, 2 anos, 3 anos, 4 anos, diminuiu em números, é privilégio. E se foi em proporção, diminuiu o dobro, o triplo, 1/3, é causa de diminuição de pena. Simples assim. Vou fazer um exercício com vocês. Fazer agora. Vamos ver se vocês aprenderam. Vamos para o artigo 127 do Código Penal. 127 do Código Penal. Ele está falando sobre o crime de aborto, viu? Tá falando sobre o crime de aborto, o artigo 127. E aí aqui, o nosso legislador já colocou a forma qualificada. Aí ele vem falando o seguinte: as penas combinadas nos 2 artigos anteriores, tá? Ó, 125 e 126. Quais são as penas? 125, reclusão de 3 a 10 anos, e o 126, reclusão de 1 a 4 anos, tá? Beleza. O que ele fala? As penas combinadas nos 2 artigos anteriores são aumentadas de 1/3, se em consequência do aborto ou dos meios empregados para provocá-lo, a gestante sofre lesão corporal de natureza grave, tá? Então, se ela sofreu de natureza... por causa das manobras abortivas, ela sofreu lesão corporal de natureza grave, as penas do 125 e 126 serão majoradas em 1/3. Agora, elas serão duplicadas se por qualquer dessas causas a mulher venha a morrer.
Então, se a mulher morreu, as penas aqui, o que era 3, né, vai ser duplicado. Vai ser duplicado. Aí eu quero saber de vocês exatamente isso. Olha o artigo 127. Isso aqui é uma qualificadora ou é uma causa de aumento de pena? E o medo de responder. Aumento de pena, E o professor. medo de responder. Professor, é aumento de pena, não é? Porque não aumentou de um acho. terço. Pessoal, eu acho exatamente, o nosso legislador é burro mais que uma porta. E eles não sabem diferenciar qualificadora de causa de aumento de pena. Ele coloca lá forma qualificada, levando a crer que seria uma qualificadora, e não é. É causa de aumento de pena, é em proporção. E olha, pessoal, o que eu acho pior de tudo, que esse erro é desde 1940. Será que não tem nenhuma pessoa que seja técnico no Congresso Nacional para corrigir umas palhaçadas dessas? E depois a gente vai ver, não está isolado, não. Tem um monte de erros. Um monte de erros. Um monte. Por isso que eu preciso que vocês me ajudem a consertar esse mundo. A consertar esse mundo, porque tá feio. Treino não é brincadeira, não. Pessoal, é o seguinte. Agora já são 21h43, tá? Veja bem,